Você já se sentiu parado? Como se a vida tivesse apertado o botão de pausa e tudo à sua volta continuasse girando, menos você? Talvez seja aquela sensação de carregar um peso invisível nos ombros, acordar cansado, viver no automático e, no fundo, se perguntar: quando é que as coisas vão mudar para mim? A verdade é que a gente aprende a esperar a oportunidade perfeita, esperar que alguém veja o nosso valor, esperar que o medo desapareça. Mas, enquanto espera, o tempo corre e o relógio não volta. Neste exato momento tem alguém vivendo o sonho que você queria para você. Não porque é mais inteligente, mais rico ou mais sortudo, mas porque decidiu começar. E a pergunta que eu preciso fazer é: até quando você vai esperar? Esse peso que você sente, ele não apareceu de um dia para o outro. Ele é resultado de pequenas decepções acumuladas, promessas que você fez a si mesmo e não cumpriu, sonhos que foram ficando para depois. E o problema é que depois, a gente vive num ciclo silencioso. Acorda, cumpre obrigações, se distrai para não pensar demais e vai dormir com aquela sensação incômoda de que poderia ter feito mais. Mas amanhã, tudo se repete. Enquanto isso, a comparação corrói por dentro. Você olha para as redes sociais e vê gente conquistando coisas, viajando, sorrindo, e começa a acreditar que existe um tipo especial de pessoa que nasceu para vencer e que você não faz parte desse grupo. SQ mostra as noites em claro, o medo antes de tomar uma decisão ou às vezes que quase desistiu. O que você vê é só o palco, não os bastidores. O peso da espera também vem do medo do failure, medo de não ser suficiente, medo de tentar e confirmar que você já suspeita menos que não vai dar certo. Então você espera mais um pouco, e esse mais um pouco vira meses, anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe um momento mágico em que você vai se sentir totalmente pronto. A vida não vai te mandar um sinal brilhante dizendo: agora é a hora. O que existe é uma decisão. Talvez você tenha passado a vida acreditando que precisa de algo externo para mudar, mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira virada não começa com que você tem, e sim com o que você decide fazer com o que já tem? Eu conheci um cara que vivia preso nessa armadilha mental. Sempre repetia: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho apoio, e por muito tempo acreditou que isso era motivo suficiente para não agir. Até que um dia, ele percebeu que estava esperando uma ajuda que nunca viria. E naquele mesmo dia, pegou o celular, gravou um vídeo simples, sem cenário perfeito, sem equipamentos caros, e começou a compartilhar o que sabia. Ninguém assistia, mas ele continuou. Um vídeo por semana. Cada palavra que ele falava não era perfeita, mas era sincera. E essa sinceridade começou a atrair pessoas. Hoje, ele tem um canal com milhares de seguidores. Era o mais talentoso, mas porque decidiu começar, mesmo sem estar pronto. A mudança real não vem da ausência do medo, mas da coragem de agir mesmo com medo. E quando você entende isso, algo muda na sua mente. Você para de esperar que a vida abra a porta e começa a construir a sua própria. Talvez a sua virada não seja criar um canal. Talvez seja mandar aquela mensagem que você adia há meses, iniciar aquele projeto que guarda anos, ou simplesmente se levantar amanhã com uma nova disposição, porque a força que vai mudar sua vida não está escondida no futuro. Ela está em você agora. A primeira verdade: você não é fraco, você está cansado. Existe uma diferença enorme entre cansaço e fraqueza. Cansaço é temporário. Fraqueza é quando você perde a vontade de tentar. E se você ainda está aqui, me ouvindo, é porque essa vontade ainda vive em você. Descansar não é desistir. Às vezes, o que você precisa não é de mais força, e sim de um respiro, para voltar mais forte. A segunda verdade: você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. O mundo está saturado de imagens polidas e discursos ensaiados, mas a conexão real acontece quando você mostra quem é de verdade, inclusive suas falhas, suas dúvidas e seus medos. As pessoas não se conectam com perfeição, elas se conectam com verdade. E quando você entende isso, o peso de fazer tudo certo se dissolve e você ganha liberdade para agir. A terceira verdade: você já venceu antes. Talvez você não perceba, mas já enfrentou batalhas que pareciam impossíveis. Já superou dias que pareciam intermináveis. JC levantou depois de quedas,
que poderiam ter te mantido no chão. Isso significa que existe dentro de você um histórico de vitórias menos mesmo que você não as reconheça como tal. E se você venceu antes, pode vencer de novo. Essas 3 verdades não são frases bonitas para motivar por alguns minutos. Elas são lembranças de que a mudança que você procura não é um milagre vindo de fora. É um despertar que começa dentro. Quando você abraça essas verdades, a espera acaba. Porque entende que não precisa de mais nada para começar menos. Apenas a decisão de agir agora. Agora que você entendeu que a força está em você, a pergunta é: o que vai fazer? Com ela, muita gente para nesse ponto porque acha que precisa de um plano perfeito, de recursos que ainda não tem, ou de uma certeza que nunca virá. Mas a verdade é que a ação começa pequena. O primeiro passo não precisa ser grandioso, ele só precisa ser seu. Talvez seja mandar aquela mensagem que está ensaiando há semanas. Talvez seja escrever a primeira frase de um projeto que sonha a nós. Talvez seja apenas sair da cama amanhã com um propósito diferente. O tamanho do passo não importa, menos o movimento. Sim, o segredo está em criar um momento de virada agora, não amanhã. Porque cada dia que você adia, fica mais fácil continuar adiando. E cada pequena ação cria uma nova história sobre quem você é. Você deixa de ser alguém que pensa em começar e passa a ser alguém que começou. Acredite, ninguém que construiu algo incrível começou pronto. Começaram imperfeitos, inseguros, mas decidiram agir. E foi essa decisão, não o talento, não os recursos, que abriu as portas para o crescimento. Então pare por um momento, respire fundo e escolha o seu primeiro passo. Hoje, não importa se parece pequeno demais para os outros. Ele é grande para você, porque é o início da sua nova trajetória. Quando você decide agir, mesmo com medo, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Aquele medo que antes te paralisava agora vira combustível. Cada passo dado, por menor que pareça, fortalece sua confiança. Você começa a perceber que é capaz de mais do que imaginava. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente. Apser Deli. E a força que você achava que não tinha, começa a se revelar em cada vitória pequena, em cada obstáculo superado. Imagine alguém escalando uma montanha íngreme. Cada passo parece difícil, cansativo e às vezes até doloroso. Mas a cada avanço, a vista fica mais clara, o ar mais livre. E a certeza de que vai chegar ao topo cresce. É assim com a sua jornada. O topo pode parecer distante, mas o segredo está em continuar, em manter o foco naquilo que te move, naquele propósito que te fez começar. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhares de pessoas já passaram pelo que você está vivendo e conseguiram, e você também pode. Agora, levante a cabeça, respire fundo, sinta essa força que já vive dentro de você. O mundo está esperando para ver do que você é capaz. Você não precisa de permissão. Não precisa de um cenário perfeito. Não precisa que tudo esteja alinhado. Você só precisa acreditar. Acreditar que a força de vencer já está dentro. Ela sempre esteve. Respire fundo. Olhe para a sua história. Veja tudo que já superou. Você é muito mais forte do que imagina. E o mundo está esperando para ver o que vai fazer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Porque às vezes tudo o que precisamos é lembrar que a força de vencer Anasa. E se quer continuar essa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber conteúdos que vão inspirar você a agir todos os dias. Agora levante-se com coragem, dê o seu primeiro passo e nunca mais deixe a dúvida te parar. O poder está em você. A hora é agora. Antes de ir, quero te convidar a assistir também o vídeo que está aparecendo aqui. Na tela menos, ele pode ser o próximo passo para transformar sua mentalidade e impulsionar sua jornada. Se está buscando força, motivação e ferramentas práticas para superar qualquer desafio, esse conteúdo vai ajudar a dar o próximo salto. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, contando qual foi seu primeiro passo depois deste vídeo. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão na mesma luta. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Lembre-se, a mudança começa com uma decisão e essa decisão começa com você.